Nesse dia de hoje, o Senhor tem falado comigo muito. Hoje, no meu trabalho, dirigindo, o Senhor falou de fé, coragem e atitude, né? E vem na memória a história de Davi, né? Que se encontra no primeiro livro de Samuel, capítulo 17, versículo 17. Vai dizer assim: e disse Jessé a Davi, seu filho, toma-te pés para teus irmãos, um evo de cigrão tostado, e esses 10 pães, e corre a levá-los ao arraial a teus irmãos. Porém, esses 10 queijos de leite leva ao chefe de 1000 e visitarás teus irmãos, a ver se lhes vai bem, e tomarás o seu penhor. Aqui, irmãos, o Senhor falando comigo de manhã, com essa palavra. E o Senhor falando comigo, eu meditando nessa palavra hoje, e o Senhor falou comigo grandemente, que muitas das vezes o Senhor coloca nós em situações que nós temos que ter fé, atitude e coragem. Aqui nessa passagem, Jessé pediu para Davi só levar os pães lá. Nessa passagem, Davi não falou para ele lutar, ele guerrear, ele só falou para ele ver como estavam seus irmãos na batalha. E eu creio que ali Davi teve um gesto de atitude. Porque nessa noite, irmãos, nós vamos aprender com Davi ali. Ele teve uma atitude com o Senhor. E assim é o que o Senhor quer na minha vida e na sua vida. Que nós vamos ter atitude quando nós estivermos na presença do Senhor. Porque nós confiamos e servimos um Deus vivo. Que tudo nós podemos. Porque nós servimos um Deus que tudo pode, irmãos. E que nessa noite nós vamos aprender fé, coragem e atitude. E Davi ali teve fé, mas também ele teve coragem, ele teve atitude. Que no capítulo da frente, ele vai ter coragem de enfrentar um gigante. Ele teve atitude, irmãos. E é o que o Senhor quer que nós tenhamos, que nós confiemos num Deus que tudo pode. Eu não sei o que o Senhor quer falar com a tua igreja hoje, mas Ele fala para mim e para você nessa noite, que você venha ter fé, coragem e atitude nessa noite. Amém. Eu não sei o que você tem buscado, eu não sei o que você tem clamado ao Senhor, mas o Senhor fala para mim e para você nessa noite: tenha fé, coragem, mas tenha atitude também. Eu não sei o que o Senhor quer fazer na sua vida, eu não sei o que o Senhor tem com você, mas ali Davi, o Senhor tinha com Davi no reinado lá na frente para ele. O Senhor sabia que ele ia colocar no mundo de Davi, e Davi teve fé, teve coragem para enfrentar aquele gigante ali. E ele sabia que ele estava dando um passo para a mudança da vida dele. E que nessa noite você venha ter fé, venha ter atitude. Eu não sei o que você tem passado, eu não sei o que você precisa do Senhor nessa noite, mas que você tenha coragem, que você venha esperar no Senhor. Tenha fé, mas tenha atitude também. Eu não sei o que o Senhor quer falar nessa noite com essa palavra. Eu não sei o que o Senhor quer falar com você nessa noite, mas o Senhor falou muito ao meu coração sobre essas 3 itens: fé, coragem e atitude. O Senhor quer falar conosco nessa noite que nós devemos ter fé, que nós devemos ter coragem. E nós já temos coragem de estar na casa dele hoje, temos fé de sair da nossa casa. O Senhor colocou aqui nós nessa noite, não foi em vão. Se nós estamos aqui nessa noite, é porque o Senhor tem um propósito na minha vida, na sua vida e na vida de cada um que está dentro dessas portas hoje. O Senhor quer mudar a nossa vida, o Senhor quer mudar a nossa história. E nós tivemos a atitude de vir à casa do Senhor. Se nós tivermos atitude, a mudança vai vir. Porque o que nós temos que fazer, nós fizemos. Nós tivemos fé, nós tivemos coragem, nós tivemos atitude de estar na casa do Senhor. E o demais, irmãos, coloca na mão do Senhor. Como diz no Salmo 121, eleva meus olhos para o monte, de onde virá meu socorro? Eu não sei o que você precisa, mas o seu socorro está na mão do Senhor. E é Ele que vai mover, é Ele que vai fazer. A providência vem dele. A providência não vai vir da mão do homem, não, irmãos. A providência vai vir da mão do Senhor. Que é Ele que sabe da sua necessidade, é Ele que sabe o que você precisa nessa noite. E é o que Ele tem falado conosco nessa noite. Tenha fé, coragem, atitude. Não desanime. Eu não sei o que você tem passado, mas não desanime.
Continue, persevere na presença do Senhor. Não olhe para trás, porque o Senhor sabe de onde Ele me tirou. Ele sabe de onde Ele me tirou, Ele sabe de onde Ele te tirou, irmãos. Então não volte para trás, não retroceda, continue, lute, tenha fé. Não vai ser fácil, mas não desista. Davi ali não desistiu, ele perseverou. O Senhor sabia, quando ele tinha ungido Davi ali, ele sabia que Davi ia ter coragem. E se nós estamos aqui, é porque nós somos corajosos, nós somos fiel ao Senhor, e nós vamos ter coragem. E na luta, na adversidade, não desista, enfrenta, tenha atitude, mas tenha coragem. E confie no Senhor, o Deus que você é o seu Deus, que Ele que vai dar a vitória para mim e para você. A palavra que o Senhor colocou no meu coração nessa noite, nesse dia, meditei bastante, porque nessa noite, toda glória e toda honra seja dada ao Senhor. É o que eu creio, e as palmas glorificam o nome santo do Senhor. É importante nós estarmos atentos para o que o Senhor fala conosco, né? Engraçado que hoje eu estava orando e uma das minhas orações eu falava com o Senhor sobre algumas situações e foi justamente a reflexão que o irmão Leonardo trouxe aqui para nós hoje. Então, às vezes, quando nós ouvimos palavras como ele falou, fé, coragem e atitude, talvez, se você for pensar ela de uma forma racional, talvez você não vai entender, mas quando você está conectado com o Espírito Santo, ele te faz trazer à memória aquilo que você já está conversando com ele, né? Então, às vezes você fez uma oração, às vezes você estava pensando sobre alguma situação da sua vida, às vezes você falou com Deus em pensamentos e Deus ouviu a sua oração. Eu estava lendo um texto da Bíblia e eu li várias vezes esse mesmo texto. E Jesus dizia assim para os discípulos: eu vou ao Pai, mas eu vou enviar um Consolador. E esse Consolador, ele fará com que você lembre das minhas palavras. Ele vai fazer com que você saiba se pronunciar no meio dos fariseus, no meio das pessoas, né? Foi mais ou menos isso que o Senhor quis dizer para os seus discípulos. E o que o Senhor quer dizer para nós hoje? Na situação que você está vivendo, nos momentos pelos quais você está passando, às vezes você não sabe o que fazer, né? E às vezes você fica buscando uma resposta da parte de Deus, ou saber se você está no caminho certo, se a atitude, a decisão que você está tomando é a correta. E aí o Senhor vem num culto de sexta-feira, em que você está cansado do trabalho, de tantas coisas que eu acredito que a semana toda é uma semana corrida para todos nós. E aí quando você chega numa sexta-feira, nesse horário que nós estamos na igreja, aí o Senhor vem e fala conosco: olha, meu filho, tenha força, tenha fé. A fé é o firme fundamento das coisas que você não vê, mas que você acredita, que você espera. Tenha coragem, né? E aí, se você for entender o que o Senhor está falando com você, é isso mesmo. Durante a semana inteira você passou por várias coisas, vários conflitos, angústias, situações. E aí chega na sexta-feira, é que nem quando eu vou para o meu trabalho. Dia de sexta-feira é dia de atualizar todas as planilhas possíveis. É dia de colocar a casa em ordem, porque nós vamos sábado e domingo descansar. E é isso que o Senhor está falando com você. Olha, meu filho, olha, minha filha, eu te acompanhei durante a semana inteira. Eu te vi na segunda, eu te vi na terça, eu te vi na quarta, na quinta. Inclusive hoje eu te acompanhei. Eu estou feliz porque você veio na minha casa. Eu estou feliz porque você escolheu estar aqui hoje, ao invés de fazer uma outra coisa. Você escolheu estar próximo de mim. E eu te acompanhei durante a semana. Então eu já estou começando a noite te dando essa resposta, como dizer para você: eu estou te ouvindo e eu estou vendo. Todos os seus dias estão sendo contados pelo Senhor. Amém? Jesus, toda a glória, toda a honra e toda a majestade nós oferecemos a Ti. Ministra os nossos corações nessa noite. Abra a nossa mente, o nosso espírito que seja conectado com o Senhor. Que nós te pedimos e nós te agradecemos, ó Pai.
Obrigada por falar conosco. Obrigada por ouvirmos a tua voz. Obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor.
enobrece o homem é ser grato, é aprender a agradecer ao Senhor em todos os momentos da nossa vida. E eu quero convidar você a ter um coração grato ao Senhor, porque com um coração grato nós nos aproximamos do Senhor. Com um coração grato, o Senhor olha para nós e fala: olha, está vendo aquele meu servo Jó, homem temente e fiel a mim? E é assim que os olhos do Senhor, Ele deseja estar sobre nós. Ele quer olhar para nós e ver a gratidão no nosso olhar. Ele quer olhar para mim, para você, mesmo passando por situações difíceis. O Senhor quer olhar para mim e para você. Olha, está vendo o meu servo, a minha serva, né? Eles estão chorando, está doendo, mas Ele sempre diz assim: Senhor, eu vou continuar. Senhor, eu confio nos teus planos. Senhor, eu confio naquilo que o Senhor tem para mim. É isso que o Senhor deseja. Se agarre no Senhor. Independente de como esteja a situação, de quão difícil esteja para cumprir aquilo que o seu coração anseia. Eu aprendi, por mais jovem que eu seja, por mais nova, já teve momentos da minha vida em que eu orei tanto por uma coisa, que um dia a minha oração ela foi respondida. A oração de Ana ela foi respondida. E de tantas pessoas, quando Sara teve o seu filho, a sua promessa se cumprindo, que era de Isaac, ela falou que ela iria sorrir, porque o tão esperado filho, a promessa se cumpriu. Então eu quero te dizer nessa noite, que eu não sei a situação e o momento que você está vivendo, se é feliz ou se é triste, se é preocupante. Eu quero que você demonstre toda a sua força no Senhor e declare com os seus lábios: Senhor, eu te amo de todo o meu coração. Jesus, eu te amo de todo o meu coração e eu confio nas tuas promessas. Eu não sei quanto tempo vai demorar para isso acontecer, mas pode passar os céus e a terra, mas a tua palavra não há de passar. Confia no Senhor, mostre-lhe o seu amor por Ele. Supera qualquer tribulação, angústia, medo, ansiedade, dúvida. O que você sente por Ele, supera qualquer coisa e você vai continuar confiando no Senhor. Oh, aleluia! Louvado seja o nome do Senhor.
chamo aqui o Gessé vai estar ministrando a palavra de Deus. É aquele negócio, né, irmãos? Sempre nós temos que estar preparados para ministrarmos a palavra do Senhor. Então, hoje o Gessé vai estar nos trazendo a palavra do Senhor. Vamos orar? Vamos colocar de pé? Vamos orar para que Deus fale conosco. Continue falando. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, teu Filho, Senhor, eu oro, Senhor, em favor do teu Filho, Pai. Que o Senhor use ele como canal de bênção nesta noite. Que o Senhor ponha a sua palavra nos seus lábios. Que o Senhor fale conosco aquilo que precisamos ouvir, Senhor, e não aquilo que nós queremos ouvir. Pai da glória, em nome de Jesus, fale conosco em nome de Jesus Cristo, Senhor. É o que te pedimos e já te agradecemos. Amém. E se por acaso você não entrou com essa expectativa, peça para o Senhor hoje, nessa noite, até o final desse culto, colocar isso no seu coração. Porque todas as vezes que a gente gera uma expectativa diante de Deus, nós demonstramos interesse em conhecer e saber das boas novas do Senhor. E as boas novas do Senhor não se limita apenas ao momento da palavra, apenas ao momento do louvor, mas o Senhor constantemente está falando conosco. Por isso que estar na expectativa de ouvir algo da parte do Senhor não se limita a quem vai trazer a palavra, o louvor, aonde você vai ouvir isso, mas significa você sim, o tempo todo, estar conectado com o Senhor, estar de ouvidos abertos. Amém, agora vai. Você está conectado com o Senhor em qualquer lugar, em qualquer momento, em toda oportunidade. É essa expectativa que o Senhor espera de nós. Estamos sempre almejando, esperando por algo, ouvir algo da parte do Senhor. O Senhor acabou de falar conosco neste momento, né, que muitos aqui estão em situações diferentes, há processos, há dificuldades, a luta, a cruz que cada um tem carregado aqui nessa noite, o Senhor conhece, e hoje Ele nos deu a satisfação, o prazer de falar conosco hoje nessa noite. Ele falou comigo, falou com você. Eu tenho certeza que a mensagem que Deus Ele quis passar hoje é que Ele sabe do processo que você está passando, sabe da sua dificuldade, mas nós precisamos voltar os nossos olhos ao Senhor, gerar expectativa, igreja. É você estar conectado com Deus o tempo todo, esperando algo da parte dele. E não espere você receber algo substancial, algo físico. Quando você gera expectativa, você espera ouvir a voz de Deus, ouvir a vontade de Deus. Não confunda a expectativa com o fato de você estar aguardando uma resposta e querer que o Senhor fale com você aquilo que você quer ouvir. Não, estar na expectativa é estar pronto para entender e ouvir a vontade do Senhor sobre as nossas vidas. Amém? Esses dias, essas semanas, na verdade, o Senhor tem colocado algo no meu coração. Como sempre acontece, eu nunca venho aqui, acredito que, todos que estão aqui têm a oportunidade de transmitir a palavra, nunca está aqui por acaso, eu disse, você vai pregar, eu vou lá, vou ficar escolhendo um versículo. Pode acontecer, igreja, e Deus Ele usa também assim, mas sempre, de alguma forma o Senhor vai falar com você, de alguma forma o Senhor já vai ter colocado algo no teu coração, e em um determinado momento você vai compartilhar aquilo, seja aqui em cima ou até mesmo embaixo. De repente você está conversando com um amigo seu, às vezes ele conhece a vida dele, e o Senhor de alguma forma coloca algo no teu coração. Isso que Deus colocou no teu coração não é para você, é para você compartilhar, é para você transmitir a mensagem de Deus. E hoje o papel que o Senhor me colocou hoje nessa noite é para compartilhar, mas a mesma situação de eu estar conversando com vocês aí embaixo, ou no meu trabalho, ou na faculdade, seja onde for. Pregar o Evangelho não se limita a 30 minutos, ou esperar que Deus revele uma mensagem para eu pregar aqui neste momento. Não, o Senhor Ele sempre nos dá a oportunidade, sempre nos dá uma palavra, a gente sempre fica com algo na cabeça, e quando Deus coloca isso no nosso coração, de alguma forma você precisa compartilhar isso. Eu tenho certeza que tem alguém no seu caminho, na sua vida, que precisa ouvir essa palavra. E eu estou lendo um livro
que fala louvor e adoração do coração, não lembro exatamente o título, fala exatamente sobre louvor e sobre adoração, em específico, no ministério da igreja. E de alguma forma aquilo vem trazendo visões profundas dentro da palavra a respeito do louvor, a respeito da adoração, até que ponto aquilo vai nos envolvendo, a importância desse louvor dentro da casa do Senhor. E eu tendo a oportunidade de ler, estava lendo, e de repente eu me deparei com um trecho, que foi aí que o Senhor colocou isso no meu coração, em que fala justamente ali em João 4, sobre a mulher samaritana, que Jesus pede água. E eu queria compartilhar com vocês o livro de João, no capítulo 4, no versículo 1 em diante. Diz assim: os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos que João, embora não fossem judeus quem batizasse, mas os seus discípulos. Quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judeia e voltou uma vez mais a Galileia. Era-lhe necessário passar por Samaria. Guarde esse versículo. Assim chegou uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto das terras de Jacó, dera a seu filho José. Havia ali um poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isso se deu por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar a água. Disse-lhe Jesus: dê-me um pouco de água. Abre parênteses, os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Abre parênteses, pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Jesus lhe respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem está pedindo água, você lhe teria pedido e dele receberia água viva. Disse a mulher: o Senhor não tem como tirar água e o poço é fundo. Onde posso conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu com os seus filhos e os seus gados? Jesus respondeu: quem beber dessa água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. A mulher disse: Senhor, dê-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar água. Ele lhe disse: vá, chame o seu marido e volte. Ela respondeu: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: você falou corretamente, dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5, e o homem com quem agora vive não é seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Disse a mulher: Senhor, vejo que é profeta. Nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus declarou: creia em mim, mulher, está próxima a hora em que vocês não adorarão ao Pai neste lugar, neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Até aqui, igreja. Quando eu comecei a ter a oportunidade de ler esse livro, me aprofundar sobre um assunto muito importante dentro da casa do Senhor, que é a respeito do louvor e da adoração,
eu comecei a procurar entender até mesmo, por exemplo, a diferença de louvor e de adoração, né, que são coisas distintas. Não vou falar sobre isso aqui hoje. Mas aí o Senhor começou a me incomodar a respeito disso, e esse assunto ele começa a se aprofundar, e a gente começa a enxergar e entender muitas coisas que durante o decorrer de nossas vidas nós tínhamos como diretrizes, nós tínhamos como a gente soubesse, já sabia, já estava certo ou não sabia. E quando a gente vai se aprofundando dentro da palavra, a cada vez que a gente lê a palavra do Senhor, você pode ler a primeira, a segunda vez, você sempre vai encontrar um refrigério novo. Você sempre vai encontrar algo que o Senhor tem a revelar na sua vida nos tempos atuais. A palavra do Senhor, essa palavra que hoje está sendo pregada para você, pode ter certeza, ela vai servir você daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, os seus filhos, os filhos dos seus filhos. A palavra do Senhor vai continuar semeando a verdade em nossas vidas. E tendo a oportunidade de entender sobre aquilo que eu faço, sobre aquilo que o Senhor colocou sobre os nossos corações, sobre as nossas vidas, que é adorar a Ele, eu comecei a procurar entender. E aí você começa a ver que não se trata apenas de palavras, de canções, mas são coisas profundas que o Senhor vai colocando em nossa vida. E eu li nessa palavra, eu comecei a não só ler o livro, eu comecei a pegar a palavra do Senhor, comecei a ouvir, a estudar e a voltar em outros versículos e a entender algumas coisas. E contextualizando a situação aqui, eu sempre gosto de esclarecer alguns fatos antes, e eu já preguei inclusive sobre o bom samaritano, e falei a respeito de um homem que aos olhos dos outros era considerado como um condenado, como um Zé Ninguém, como uma parte da sociedade, mas o Senhor usou a vida de alguém que não era esperado. E mais uma vez, a gente vem dentro de João capítulo 4, vê o Senhor revelar a sua glória, revelar a sua presença através de uma situação ou de uma pessoa que nós não esperávamos. E eu procurei entender, eu já tinha falado sobre o samaritano, e ver o porquê que havia, por exemplo, no versículo em que ela fala: Senhor, como você, como judeu, pede água, ela como samaritana. E eu procurei entender por que disso, né, em Samaria, por que essa luta, por que essa dificuldade entre as duas províncias. E a gente pega o livro de Reis, 1 Reis, 2 Reis, e a gente vê desde Jeroboão, rei em Samaria, a gente vê Acabe, rei em Samaria, que simplesmente profanaram, se tornaram os piores reis de Israel perante Deus. Jeroboão trouxe a imagem, trouxe ídolos para adorar, conhecendo, sabendo da verdade, ter crescido no Evangelho, ter aprendido, mas mesmo assim desobedeceu a voz do Senhor, trouxe ídolos, trouxe deuses estranhos. Jeroboão pagou o preço, a sua família pagou o preço, mas se não bastasse, esse mal sucedeu à sua família. Isso continuou. Acabe simplesmente se tornou o pior rei considerado por Deus de Israel. Olha só, simplesmente fez tudo o que Deus não queria. Imagina, a gente fazendo tudo o que Deus não se agrada, sem a graça. E ali Acabe, da mesma forma, trouxe a maldade, trouxe a idolatria, trouxe deuses estranhos para o seu povo. E ali, desde Jeroboão, a terra começou a se distanciar do povo de Israel, não só pelo pecado, infelizmente, algo que mexeu muito, não só com Deus, mas entre o próprio povo. E se não bastasse o pecado, o povo de Samaria acreditava somente nos livros escritos por Moisés, só acreditava no Pentateuco.
não aceitavam o evangelho dos profetas, não aceitavam os livros dos profetas, e eles viviam a realidade deles, ou seja, tiveram a oportunidade de pegar o Deus que nós conhecemos e adaptá-los para a vontade própria. Adaptou o seu Deus para a sua vontade, e assim criou uma nação com base nisso. E Samaria, ao longo de todos os seus anos, foi destruindo, se afastando da presença do Senhor, de maneira que se tornava condenável, rei após rei morrendo, condenado por Deus, nação perecendo. E assim foram se passando, distanciaram do povo de Israel, se tornaram, entre aspas, inimigos. E aí eu fiquei pensando, tudo bem, Jesus até mesmo aponta que o povo de Israel, né, adora, o povo judeu adora ao Senhor, adora o que conhece, mas a gente conhece o povo de Israel também, sabe que foi um povo complicado. A gente sabe também que a primeira oportunidade que tiveram quando Moisés subiu ao monte, fazer uma estátua. E aí eu fico olhando para Samaria, poxa, realmente um povo condenável, né, aos olhos humanos, deplorável. Mas aí de repente você olha para o povo de Israel, e por mais que não houvesse um pecado, claro que foi com o povo de Samaria, Israel também não vivia uma melhor fase da sua vida. E aí onde você vai encontrar aqui que o contexto dessa história se inicia, né, já começando com essa separação entre um povo e outro. E na primeira oportunidade que quando ela reconhece ser um profeta, ela fala, olha, já começa a se justificar. Ela já começa a falar assim, primeiro, sabe quando a gente vai falar de política? Né, você fala que votou no fulano, aí a pessoa que votou no ciclano, de repente já, a primeira oportunidade começa, não, mas é que, né, e aí começa a se justificar, um começa a apontar uma coisa do outro, e assim que soube que era judeu e profeta, ela já na mesma hora, já quis justificar. Assim, olha, mas você diz que o povo judeu, o Deus, na verdade, a gente adora lá em Jerusalém, mas nós samaritanos adoramos aqui no monte. E Jesus só ouvindo aquilo. Jesus ouviu uma mulher de uma província que ninguém acreditava ou que não dava nada, que já estava condenada. Pelos judeus, Samaria era uma Babilônia, né? Samaria era uma cidade, uma província extremamente errada, que já estava condenada. E eu só queria também contextualizar a ida de Jesus a este lugar. Quando a Bíblia destaca no versículo 4, ela só coloca esse trecho, o único versículo falando, era-lhe necessário passar por Samaria. Poxa, fez questão de destacar que era necessário passar por lá, ou seja, o negócio era feio lá, né? Ou seja, realmente era como, sei lá, uma cidade vizinha da Palestina, um terrorista tentando visitar outra cidade que também era rival, algo do tipo. E quando a Bíblia fala que era necessário passar por Samaria, eu fico imaginando, fazendo até uma analogia, de que Jesus, em todas as suas viagens, em todos os seus milagres, ele nunca fez nada por acaso. Vamos ali tomar na festa de casamento do fulano. Vamos lá, Jesus. Aí Jesus foi lá. Vamos lá. Vamos ali. Eles iam para o centro da cidade de Jerusalém. E Jesus, não, peraí, eu vou esperar um pouquinho aqui, vocês podem ir na frente. A gente, como ser humano, não, tudo bem, né? Tá sol, meio-dia. Não sei o que Jesus vai ficar fazendo aí, mas tudo bem, a gente vai lá, eu sei que Jesus está cansado. E Jesus, não, pode deixar, vai lá que eu vou ficar aqui um pouquinho, vou descansando. Só que Jesus é 100% homem, mas 100% Deus. Em toda a sua vida, em cada passo que ele deu, já estava determinado.
Ele já tinha um encontro marcado com aquela mulher samaritana. Ele já tinha marcado um encontro com Maria. Ele já tinha marcado um encontro com cada um dos seus discípulos. Ele não escolheu porque ele estava ali na hora. Ah, Jesus está aqui hoje. Só vai ser escolhido quem veio no mundo e você está hoje. Não, já havia algo determinado. Toda a história já tinha sido escrita pelo próprio Deus. E Jesus, naquela oportunidade, afinal, tudo bem, vai, porque existe algo a ser feito. Existe uma pessoa, existe um ser humano que a situação que ela vive hoje é errada, é pecadora. Essa pessoa está numa situação de condenação. Se Deus viesse hoje, ela seria condenada. Mas Jesus não se importou com isso. De todas as suas preocupações, de tanta coisa que ele precisava fazer, ele marcou um encontro com ela. Ela não sabia, ela não imaginava, mas o Senhor já havia marcado esse encontro. Irmãos, eu não sei como está a sua vida, eu não sei pelo vale que você está passando, até mesmo pelos pecados, as lutas que você está enfrentando, mas o Senhor marcou um encontro contigo em um lugar. Igreja não é qualquer lugar. Gessé é na igreja, é na minha casa. Jesus tinha marcado um encontro com ela em um lugar especial, específico. Não para ele fazer a analogia dele sobre o poço, não para ele, Jesus foi só no poço só para fazer uma situação figurativa sobre água. Jesus está querendo dizer aqui que o lugar onde ele marcou contigo é o lugar onde tem água, é o lugar onde tem vida. O Senhor não marcou um encontro contigo na sua casa, sentado no seu sofá. Irmãos, o Senhor pode estar na sua casa sim, mas existe um lugar onde Ele quer te encontrar, que existe água, que existe vida. Você só vai conseguir ouvir aquilo que o Senhor tem para te dar. Você só vai conseguir ter vida se você for até esse lugar, o lugar que o Senhor marcou contigo. Igreja, você precisa ir. A mulher samaritana, para pegar água, ela precisava andar um bocado. Ela foi buscar água terrena, água que mata a sede, mas é uma sede temporária, é uma sede do corpo. Quando ela chegou lá, encontrou nada mais, nada menos que o Filho de Deus. E ela teve a honra de ser encontrada por Ele, de ter um encontro marcado por Ele, de ter não só os seus pecados perdoados, mas ter a oportunidade de ter vida com abundância em vida eterna. Vocês entendem como a importância que aquela mulher recebeu disso? Eu acabei de falar quantas coisas Jesus poderia estar fazendo, quantos outros milagres Jesus poderia estar realizando nesse período, mas não, Jesus foi e esperou ela chegar até lá. Aonde Jesus está, talvez você não tenha encontrado, mas Jesus já está neste lugar. Jesus já está te esperando. Já sei quando a minha bênção vai chegar, quando a minha obra, a vontade de Deus na minha vida vai acontecer. Eu não sei. Você foi até este lugar? Você foi ao encontro de Deus perguntar para Ele? Jessé, eu tenho orado, eu tenho buscado a Deus. Mas igreja, nós precisamos ir até o nosso Senhor, mas não ir a qualquer lugar. Nós não estamos falando de vir à casa de Deus somente, de estar aqui louvando, enfim, fazendo o nosso culto, mas quando Deus diz que Ele encontrou com ela em um lugar onde existia água, talvez naquele momento pudesse ser apenas uma analogia, mas hoje o Senhor está nos dizendo que Ele quer nos dar água que mata a nossa sede espiritual, mas precisamos nos encontrar com Ele. Eu tenho certeza absoluta que o Senhor já tem revelado para você onde é este lugar.
Seguindo, ele falou para ela: olha, eu vou te entregar água, eu vou te dar água, mas a água te dá vida. Até nesse pequeno trecho, ela não tinha entendido, ela não tinha feito a real interpretação daquela situação. Até então, ela apenas, mas o que ele está falando, né? De que água? Como assim? Jesus, mais uma vez, ele insiste, ele fala novamente para ela, falou pela segunda vez sobre essa água. Ela ainda assim não tinha compreendido, ela assim não tinha entendido com quem ela estava falando. Aí Jesus ele pega e se posiciona, e como profeta que ele é, e como Deus que ele é, conhecendo toda a sua história, como eu falei, esse encontro já estava marcado, o judeu já conhecia essa mulher. Ele pega e fala sobre os seus maridos. Na mesma hora, quando Deus entrega essa revelação, quando fala do seu oculto, do seu escondido, e Jesus não falou: eu sei que você tem um filho, eu sei que você tem tantos anos, eu sei que o seu nome é tal. Jesus falou justamente do ponto fraco dela. São 5, né? A gente, né? 5, aí também não, né? Se fosse nós, ou um profeta de Baal da vida, nossa situação não está boa não. 5, mas não. Por que Jesus falou dessa forma com ela? Jesus poderia ter abordado uma visão profética, revelando qualquer coisa da sua vida, mas não. Ele falou do seu pecado, falou da sua fraqueza, falou da sua tristeza, aquilo que incomodava, aquilo que entristecia, aquilo que fazia ela se menosprezar, se sentir a menor das menores. Mas sabe por que Jesus falou aquilo? Porque essa água que ele estava oferecendo é para limpar justamente essa sua vida. Jesus estava querendo dizer: olha, não importa o que você fez, não importa o pecado que você cometeu, sobretudo eu conheço a sua vida, conheço a sua história, não me interessa o que você tem passado, o que importa é que a água que eu tenho para oferecer para ti hoje vai restaurar tudo isso em sua vida, vai te fazer uma nova pessoa. Não importa o seu pecado, o que importa é aquilo que está no seu coração. O Senhor tinha escolhido aquela mulher porque conhecia o seu coração. Não importava o seu pecado, não importava as suas dificuldades. A única coisa que Jesus queria era entregar aquilo para ela, e que ela fosse cheia do Espírito de Deus. Glória a Deus. E aí ela entendeu, via que Jesus era um profeta de Deus, e entrou naquele assunto onde nós questionamos ao Senhor muitas vezes sobre a nossa adoração, sobre se Jesus está nos ouvindo ou não. Entrou num ponto de discussão, algo que polariza as coisas. Já na mesma hora desabafou: mas Jesus, mas olha só, muitos estão dizendo que é lá, outros estão dizendo que é aqui. Mas naquele momento, o Senhor já sabia algo que ia acontecer. O Senhor já sabia o que Ele estava fazendo nessa terra. Mas ela estava tendo a oportunidade de ser uma das primeiras a saber. E a mensagem que Jesus entrega para ela é justamente apontando que não se trata de ser maior ou melhor. Não se trata de uma igreja pregar o evangelho X e aquilo. Não importa se na tua igreja você acredita nisso ou se você acredita naquilo. O que o Senhor estava trazendo para aquela mulher era algo novo. E aí quando Jesus, ele pega e diz, ele diz assim no versículo 23. E só para mais uma vez contextualizar, como eu havia comentado, Samaria já era considerada não só por Jerusalém, pelo povo
boa parte do povo de Israel como uma cidade errônea, totalmente em pecado. Mas o que eles não sabiam é que nem mesmo eles, o povo de Jerusalém, os judeus, nem mesmo eles adoravam o Senhor de verdade. Mas poxa, nós acreditamos desde dos livros de Moisés até os livros proféticos, nós oramos aqui, nós, enfim, vivemos, obedecemos os mandamentos, mas como assim nem nós fazemos o jeito certo? Samaria era considerada pior do que os gentios. Só para você ter uma ideia, Samaria era considerada pior do que gentios, ou seja, gente que não acreditava em nada, gente que no nosso dia de hoje é ateu, qualquer pessoa. Olha só, conhecedores da palavra eram considerados pior do que gente que não conhecia a palavra. Mas quando o Senhor revela que nem mesmo no monte ou em Jerusalém, em qualquer outro lugar, você vai adorar o Senhor, a mulher samaritana, não, peraí, então quer dizer então que eles também não estão certos. Ela até talvez desconfiasse dela mesma, mas naquele momento que o Senhor estava querendo dizer, principalmente, e trazendo para os nossos dias de hoje, não é fulano ou ciclano, não é uma igreja ou outra, que vai te indicar o caminho da adoração ao Senhor. Talvez uma igreja que ande na vontade de Deus te mostre o caminho, mas o Senhor estava dizendo naquele momento, que nem mesmo o povo que acreditava estar certo, ainda fazia a vontade do Senhor. O que estava preparado era algo além do conhecimento, era algo além do que eles estavam vivendo. E quando ele diz, no entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Quando eu comecei a pensar um pouco mais sobre esse versículo, e baseado naquilo que eu estava lendo no livro, eu vi quão profundo foi essa mensagem para ela. Olha, mulher, esquece tudo que você ouviu a respeito de adorar o Senhor. Esquece tudo que você ouviu, tanto dos samaritanos quanto dos judeus, como adorar ao Senhor. Entenda que a partir de hoje, você conhecendo a verdade, vai adorar ao Senhor em espírito, vai adorar o Senhor em verdade. Você vai saber o que é adorar ao Senhor, não baseado nas leis do homem, não baseado naquilo que estão te dizendo, mas baseado naquilo que o próprio Deus está dizendo sobre a sua vida. Irmãos, muitas vezes somos apegados a dogmas, somos apegados a liturgias, somos apegados até mesmo às nossas próprias vontades. Seguimos às vezes à risca uma determinada doutrina e às vezes não seguimos nada. Às vezes polarizamos entre igrejas, dizemos que aquilo é certo, que aquilo é errado, vivemos em desunião. Mas o Senhor, naquele tempo, naquele momento, estava quebrando esse fato, estava tentando nos dizer que o Espírito que o Senhor estava derramando sobre aquele lugar iria transformar a nossa vida, e a nossa conexão com o Senhor, a nossa adoração com o Senhor seria direta. Ela não está baseada naquilo que nós aprendemos apenas, mas o que o Senhor teve com ela, e o que o Senhor tem conosco nessa noite, é algo genuíno, é algo único. O que o Senhor traz para as nossas vidas nessa noite é algo único. A adoração que hoje Ele pede sobre as nossas vidas é algo exclusivo teu. Gessé, mas como eu devo adorar? Como eu devo fazer? Da mesma forma que o Senhor demonstrou a sua misericórdia para aquela mulher samaritana, o Senhor também tem demonstrado a sua misericórdia sobre a sua vida. Mas o que hoje Ele quer que você entenda, a diferença da adoração. Ele quer que você entenda a adoração que é verdadeira, a adoração que alcança os céus, a adoração que te conecta com o Senhor de verdade. Não estamos falando aqui, igreja, de um momento em que nós
reunimos na igreja, choramos, se alegramos, ou como quando ouvimos a palavra, mas a adoração que o Senhor tem tentado nos trazer nessa noite é uma adoração única. E aí onde estava procurando entender, mas o que é essa adoração? O que é essa verdadeira adoração? O que é adorar o Senhor em espírito e em verdade? Como eu vou adorar o Senhor em espírito? Sei lá, vou dormir, esperar que seja arrebatado e vou adorar o Senhor quando eu estiver arrebatado. Vou adorar o Senhor em pensamento, meditando. Tem um exemplo que o autor desse livro ele escreve sobre adoração em espírito e em verdade. Igreja, não tem segredo da forma que o Senhor falou com essa mulher. Tanto que, quando ela ouviu a palavra do Senhor, ela imediatamente foi para onde? Fazer o quê? Só foi anunciar a chegada de Jesus. Foi viver aquilo que Deus já tinha falado para ela ver. Algo moveu o seu coração. Mas o que é adorar o Senhor em espírito e em verdade? Um exemplo que ele cita é como você estivesse empinando uma pipa. E você ergue a pipa, está empinando a pipa, e a pipa sobe, a pipa vai, e ela fica lá. Existe algo que mantém a pipa lá no alto, que é você segurando uma linha e a pipa lá no alto, voando. E essas duas coisas funcionam muito bem. A pipa aqui embaixo você coloca ela no alto, você faz ela subir e mantém ela lá através da linha. E aí ele diz que quando estamos adorando ao Senhor, é como se fosse uma pipa. Ela sobe, fica lá no alto, mas existe algo que mantém ela conectada aqui, que faz manter ela lá no alto. E o Senhor, através de uma maneira simples, bem simples, Ele vem dizer para nós nessa noite que Ele nos quer levar para os lugares altos. Ele nos quer fazer alcançar lugares que ainda a gente não alcançou. Igreja, isso só é através do Espírito. A gente não vai alcançar a vontade do Senhor. A gente não vai alcançar os lugares da igreja, que é lugares altos. A intimidade com Deus é os dons do Espírito, é o chamado, é a profundidade da palavra, é ser usado por Deus, não apenas com os dons, mas com verdade. Quer que Ele te leve aos lugares mais altos? Quer que Ele te leve a lugares que você ainda não alcançou? Que no seu coração são sonhos, que no seu coração apenas são rascunhos? Deus, meu desejo é te servir desta forma. Desejo ser um grande pregador, desejo ser um grande missionário. Isso são os lugares altos. Mas como eu vou chegar lá? Como você, com esses seus sonhos, vão alcançar os lugares altos? Pretendido por Deus, porque são os sonhos deles. Não existe outro caminho através do Espírito. A Bíblia fala que aquilo que é Espírito e da carne é da carne. Devemos separar uma coisa da outra. A Bíblia fala que nós devemos lutar com a carne constantemente, porque o nosso espírito pode até estar pronto, mas a nossa carne é fraca. Só iremos alcançar a vontade do Senhor quando o Espírito de Deus em nossa vida for superior à nossa vontade. Quando deixarmos ser conduzidos pela vontade do Senhor, é abrir mão do nosso eu, abrir mão da nossa carne e ser conduzidos pela vontade de Deus. Para sermos levados apenas em espírito, é somente assim. Se ainda existe algo, uma fraqueza, algo em nossa carne que nos faz errar, ou que seja, isso vai nos manter aqui nessa terra, vai nos manter firmados no chão. Mas para alcançarmos a vontade de Deus, precisamos estar em espírito. E aí tem um detalhe que me chama a atenção. Aí você fala, Jessé, mas a pipa está lá no alto, mas poxa,
ainda mantém algo que prende ela a este lugar, né? Que é essa linha. Mas como assim? Eu quero voar e ir para os lugares mais altos e sem direção, né? Quando alguém corta uma pipa, ela vai voando. Só que chega uma hora que ela cai. Chega uma hora que ela vai cair. E eu sou especialista nisso, em correr atrás de pipa. Eu sabia que ela caía, onde ia cair, eu sabia que ela ia cair. E eu corria atrás da pipa. Mas como assim então, Gessé? Peraí, a gente estava falando de espírito e tal, de repente, mas não faz sentido, né, deixar a pipa ali, mas a pipa ela vai até um determinado período. Chega uma hora que ela cai. Mas o que você está querendo dizer com isso? Vamos dizer que você alcançou um nível espiritual. Você chegou a orar, jejuar, buscar Deus, de repente, você é uma pessoa elevada espiritualmente, acima dos seus amigos, espiritualmente falando, tem uma visão espiritual adiantada, é uma pessoa evoluída, é uma pessoa que tem dons, uma pessoa que é usada por Deus em diversas áreas. Deus usa através da profecia, da revelação. Mas quem nos aproxima de Deus não são os nossos dons, o quão elevado nós estamos. A Bíblia, assim, ela nos vai dizer que quem é santo, santifique-se mais. Mas o que Deus estava querendo dizer dentro dessa palavra, e aquilo que Deus estava tocando no meu coração, que é algo que eu quero que vocês guardem nessa noite. De tudo que a gente já ouviu, é apenas a base para isso que eu vou dizer para vocês hoje. Não importa se de repente você alcançou esse nível espiritual, se você chegou aos lugares mais altos, ainda assim, existe algo que a gente precisa manter conectado, não apenas com Deus, mas a um lugar. E aqui, né, nessa analogia que eu fiz, para que aquela pipa continuasse voando, continuasse no alto, continuasse desfrutando das alturas, precisava existir algo que mantinha ela conectada, algo que estava amarrado, segurando ela. Igreja, o que Deus está revelando não só para vocês, mas para mim também. Entenda isso. É uma visão para te fazer dar um passo adiante, para te fazer evoluir, para te fazer passar por esse obstáculo. Talvez algo que esteja travando, algo que esteja, né, sabe, tem tudo para dar certo, mas não está indo, você não sabe o que é. E hoje o Senhor está revelando essa palavra não só para você, mas para mim também. E o que o Senhor nos diz, através da sua palavra, até mesmo fazendo essa analogia, é que precisamos não apenas estar conectados em espírito, almejando as coisas espirituais, mas precisamos estar conectados aqui neste lugar, com o Pai, entendendo o propósito e a vontade dEle, firmados na palavra, entendendo o tempo e a vontade do Senhor. O que é estar firmado aqui? O que é estar algo te segurando? Você pode até analisar e falar assim, mas aí tem algo me segurando, me limitando, faz uma associação negativa. Mas o que o Senhor está querendo dizer, olha, eu quero te levar para lugares altos, mas você precisa entender que existe muito mais do que isso. Você não só vai apenas desfrutar disso, mas antes disso, você precisa estar preparado para isso que eu vou te trazer. E o que o Senhor está nos dizendo nessa noite é que você precisa estar firmado em algo. Posso orar, chorar, mas você precisa manter consciente, racionalmente, que Deus ele está à sua frente e que os passos que você tem que dar serão colocados por Ele. Quando você diz que aquela pipa não está voando por conta da linha, isso, igreja, não é limitação. Isso você está firmado, você está assegurado em algo. Por mais que você seja usado por Deus, mas Deus está nos dizendo nessa noite, ainda assim você precisa estar firmado em algo. Algo que talvez você não saiba hoje, mas o Senhor está dizendo, olha, mantenha os seus pés no chão. Você pode ser usado por mim sim,
mas ainda precisa me ouvir, precisa estar conectado neste lugar e entender as coisas como estão acontecendo. Igreja, eu acabei de falar, enquanto uns estão sendo usados por Deus, de repente é o grande pastor da igreja, é o grande pregador, mas em casa deixa de é o mau pai, ou o mau filho, prega bonito, canta bonito. Igreja, eu não estou dizendo que é isso que o Senhor tem para passar para nós. Não é isso que o Senhor apenas está dizendo. Cada um vai entender no seu coração, tem certeza que a mensagem, a semente de Deus plantada nessa noite, que está falando no teu coração, tem algo específico sobre a sua vida. Ele quer te levar a esses lugares altos, mas você precisa estar firmado em algo. Não somente a palavra, igreja, mas você precisa entender o tempo. Você precisa entender que é preciso viver dia após dia, viver o presente, ter paciência. Não é da noite para o dia que o Senhor vai te usar, não é da noite para o dia que o Senhor vai te fazer ser usado, vai te fazer abençoado. Irmãos, provas faz parte da nossa vida, o deserto é parte da nossa vida, a luta, a adversidade, a dificuldade, as provações, tudo nessa vida é parte de nós. E são essas coisas, igrejas, que precisamos passar para nos mantermos firmes aqui. Quando a gente faz essa analogia de manter, para que nós consigamos estar no alto, viver a vontade de Deus, a gente tem que entender que nós precisamos passar por essa vida. Precisamos viver essa vida terrena, passando por provações, por dificuldades. Precisamos viver dia após dia, entender cada tempo, entender cada processo, e aí sim estaremos firmados e estruturados para viver a vontade de Deus. E isso não é passageiro. Eu já passei por muita prova, então acho que está na hora de eu alcançar a vontade de Deus. Não. Enquanto estivermos nesse lugar, estaremos sujeitos às provações e tentações dessa vida. Mas Jesus nos diz para termos bom ânimo, porque Ele venceu. Saiba, igreja, que a luta que a gente está passando hoje é difícil? A dificuldade pode estar machucando, as provas podem estar às vezes nos cansando, a ponto de querermos desistir, mas saiba que é isso que vai nos manter firmados diante da presença de Deus, é isso que vai nos fazer alcançar os lugares mais altos. Imagina eu ser usado por Deus, falar de amor e nunca ter passado um processo. Imagina eu falar sobre caridade e nunca ter ajudado ao próximo. Imagina eu que estar pregando sobre ter amor, né? Sobre aceitar o próximo como ele é, e o meu vizinho, eu não vou agradar dele, não posso ver ele, não aceito do jeito que ele é. Falar sobre mansidão e estar discutindo, brigando o dia todo. Igreja, é isso que o Senhor tem para nós nessa noite. Cada processo, cada dificuldade nos fortalece para alcançarmos os lugares mais altos. Saiba que hoje, se você está passando por um processo, por uma dificuldade, é isso que está te tornando mais próximo de Deus. É isso que vai te fazer alcançar os lugares mais altos. Não desista, não reclame, não murmure, não queira que isso passe logo, porque é propósito de Deus. É difícil entender, como aceitar uma luta, como aceitar a dor de uma perda. É difícil, mas são essas coisas que vão nos aproximar do Senhor. Amém? Eu queria, com a permissão do meu Pai, fazer uma oração com vocês nessa noite. Se coloquem de pé. Eu quero que nessa oração você entenda, olhe para dentro de você hoje nessa noite, olhe por tudo que você está passando. E eu sei que não é pouca coisa. Eu estou passando pelas minhas lutas, pelas minhas dificuldades, e eu tenho certeza que eu não apenas não sou o único, como eu sei que tem talvez gente em situações até piores, mais difíceis. Não estou nos equiparando, fazendo comparações, mas eu sei que todos nós estamos passando por momentos difíceis. Mas eu quero que hoje, nessa oração,
de todo o seu coração, aproveite essa oportunidade. O Senhor falou com você, o Senhor falou comigo nessa noite. O Senhor nos deu o norte, nos deu a direção. Olha, você não estava orando, você não estava pedindo isso, aquilo, pedindo resposta para Deus. Hoje eu estou te falando. Está vendo isso que você está passando? Sou eu. Está doendo? Está difícil? Sou eu. Vai reclamar? Vai reclamar com Deus? Quando a gente passa por, sei lá, está faltando alguma coisa na casa, você vai reclamar com seu pai, com sua mãe, com a sua irmã. Mas é Deus que está dizendo para hoje você nessa noite que o que você está passando sou eu, não é ninguém. Tira da sua cabeça que é o coisa ruim, que é isso ou que é aquilo. Não, o Senhor permite. Deus ele não tem coisas ruins para as nossas vidas. Deus não quer o nosso mal. Deus não quer a nossa derrota, a nossa humilhação. Mas há coisas que é necessário passarmos para construir um caráter forte, um caráter estruturado, algo firmado em um lugar onde é fixo, onde passa o vento, onde passa a tempestade, onde passa o terremoto, não vai ser abalado. Aquilo que está sobre sua vida é a permissão de Deus. E não desanime apenas, mas não abra sua boca para murmurar, não abra sua boca para pedir: Deus, me tira disso. Não. Como assim? Se eu te coloquei, já está querendo sair? Tudo bem. Deus até pode tirar. Mas aí, se você por acaso não alcançar os seus sonhos, aquilo que eu tenho para você, não é culpa minha. Então, igreja, saiba que todo o processo que estamos passando hoje é a vontade de Deus. A mulher samaritana foi chamada e escolhida, marcou um encontro com Deus, sobre o seu juramento, sobre tantos julgamentos, tantos pecados. Ainda assim, sobretudo, o Senhor marcou um encontro com ela. E tudo que ela estava passando era para a honra e glória do Senhor. Quero que você feche seus olhos e fale com o Senhor da seguinte forma: Pai, eu quero, eu preciso, eu sei que eu quero muito alcançar os meus sonhos, os seus sonhos sobre a minha vida, mas eu quero que acima de tudo a tua vontade seja feita sobre a minha vida. E não importa se doer, não importa se machuca, não importa se é difícil, hoje, nessa noite, quero que a tua vontade aconteça sobre a minha vida. Senhor, estamos aqui, Pai, reunidos diante da tua presença, para entender, Pai, a vontade do Senhor sobre a nossa vida. Deus, eu posso falar por mim, sei que não é fácil. Sei, Senhor, que a luta é pesada, a cruz é pesada, tem sido difícil carregar, mas hoje eu, Senhor, e a tua casa, hoje, Senhor, eu e os teus filhos, nos colocamos diante da tua presença, Pai, para aceitar e entender a tua vontade, Pai. Ó Deus, eu sei, Senhor, das minhas limitações, das minhas dificuldades, mas quero que essas minhas dificuldades, quero que esses meus defeitos sirvam de alicerce para a minha vida, sirvam, Senhor amado, de uma estrutura para consolidar a vitória que o Senhor tem preparado para mim. Me ajuda, Senhor, apenas a suportar essas adversidades. Ajuda, Senhor, nessa noite a tua igreja a suportar as adversidades dessa vida, a compreender, Senhor, que tudo que o Senhor faz sobre as nossas vidas não é por ódio, por rancor, ou porque o Senhor está vingando algo em nós, porque nós cometemos um pecado e o Senhor está vingando. Não, Senhor, ajuda-nos a entender que esse processo é necessário para forjar um caráter forte, para forjar, Senhor, um ser humano preparado, estruturado em Ti. Ah, Deus, eu sou eu, Pai. E eu sei, Senhor amado, muito bem, a tua igreja também sabe que não somos perfeitos, mas hoje, nessa noite, queremos tão somente, Pai, entender a tua vontade e pedimos ao Senhor que ela prossiga em nossas vidas. Deus, continue, Pai, com as tuas mãos estendidas sobre nós. Dai-nos, Senhor, paciência para aguardar a tua hora, para aguardar a tua vontade. Dai-nos, Senhor, entendimento para entender. E Deus, quando
vidas. Não nos deixe, Senhor, em nenhum momento sequer de nossas vidas titubear, desconfiar ou querer olhar para trás. O que apenas te pedimos nessa noite, Pai, é a paz do Teu Espírito Santo sobre a nossa vida, para nos fazer caminhar por esse deserto. Porque eu sei, Senhor, que é aí que vamos aprender contigo. Pai, Senhor, em paciência que eu peço para a Tua casa hoje. E enquanto aguardamos, Pai, enquanto esperamos, esteja conosco em todo o tempo, em nome de Jesus. Amém. As palmas do Senhor. Amém. Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e consolação do Espírito Santo esteja sobre cada um de vós, e todos digam amém. Aplauda o Senhor, irmão.